Eu fui matando os meus heróis, aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender. Eu sou uma contradição. O francês René Descartes, nascido em La Haye, na França, em 1596, pertencia à família nobre, tanto é que seu pai foi presidente do parlamento britânico. Descartes representa um passo a mais no conhecimento do século do Renascimento. É comum se dizer que com Descartes a filosofia ou o conhecimento voltam à estaca zero, uma vez que ele vai firmar novas posições em relação a como conhecer e por que conhecer as coisas. No tempo de Descartes, vai dizer Paulo Giraldelli, os céticos, ou todos aqueles que eram contra a igreja e contra a ciência, queriam fundamentar o seu conhecimento por meio do não conhecimento, ou seja, da dúvida. No entanto, essa dúvida estava baseada não em certezas científicas, mas no simples fato de duvidar por duvidar das coisas. Então, se duvidava do fato de Deus existir, ou se era possível a justiça, a virtude, o amor, a paz e todos os outros elementos não matemáticos. Daí nós temos o segundo passo de Descartes, ou seja, o fato de ter estudado matemática em uma das célebres escolas francesas. Descartes irá tentar então aplicar o método de conhecimento matemático, ou seja, da precisão científica da matemática, dentro da área de humanas. No inverno de 1619, tendo sido forçado a ficar em casa justamente pelo rigor do inverno, Descartes sonha por 3 noites seguidas que a sua vocação seria reformar a ciência. Descartes percebe que todo conhecimento que foi formulado e ensinado a ele até então deveria ser posto à prova. É o que nós chamamos hoje de a dúvida metódica ou a dúvida cartesiana. Descartes vai como que dizer aos céticos do seu tempo que ele não vai duvidar do edifício, ou seja, da existência daquilo que se afirma como real, por exemplo, Deus. Mas ele vai duvidar das bases, do alicerce desse edifício. Dessa maneira, Descartes duvida da possibilidade do conhecimento. Então nós estamos falando do renascimento da teoria do conhecimento em relação a uma corrente específica que é o racionalismo, reinaugurado por René Descartes. Descartes passa então a duvidar da possibilidade do conhecimento, que nesse período é formulado por meio da razão e dos sentidos, ou seja, o conhecimento cognoscente, daquele que conhece, e o conhecimento cognoscível, daquele objeto que é conhecido. Matematicamente, se eu penso em um quadrado, a primeira proposição para eu ter a certeza metódica de que um quadrado é o fato dele ter 4 lados iguais. E assim, todas as formas geométricas de conhecimento. Mas a questão que Descartes levanta é a seguinte: eu posso aplicar essa certeza matemática a áreas não matemáticas, como por exemplo o conhecimento de Deus? Na realidade, Descartes inaugura uma forma de ironia no Renascimento, uma ironia filosófica, ou seja, é possível que eu tenha certeza do conhecimento de Deus ou de toda a teoria teológica que a igreja nesse período afirmava, e assim todas as outras formas de conhecimento? A partir daí, nós devemos então perguntar se os sonhos
são uma forma de pensamento, uma vez que na teoria de Descartes irá surgir então a ideia de um gênio ruim. Ou seja, quando eu durmo, se eu estou pensando ao sonhar com algo, esse algo no meu sonho pode ser tão real que eu posso me assustar, que eu posso ter acelerações no meu batimento cardíaco e uma série de outras reações por eu estar sendo, na visão de Descartes, enganado em relação àquilo que eu estou pensando enquanto durmo. Dessa maneira ele vai dizer que esse engano ou esse ato de ser enganado é um gênio ruim que faz com que eu pense que eu estou pensando e a partir de então me engana porque ele não quer, não deseja que eu pense. Aí surge a primeira certeza de Descartes. Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Se existe um gênio que quer me enganar para que eu não pense, então essa é a primeira evidência de que o ser humano de fato pode pensar. Se ele pensa, logo ele existe. Daí Descartes irá formular dentro da sua ironia filosófica a ideia de que o bom senso é algo tão bem distribuído que todo ser humano sobre a face da Terra imagina possuí-lo e ser dotado desse bom senso de maneira plena. Novamente, Descartes está atacando, por exemplo, toda a ideia eclesial de poder. O método cartesiano pode ser dito então como o exame dos fundamentos do pensamento humano. E ele está baseado, dentro da teoria de Descartes, em 4 princípios: evidência, análise, síntese e controle do conhecimento que é apreendido. Eu sou uma contradição e foge da minha mão fazer com que tudo que eu digo faça algum sentido. Eu quis me perder por aí. Como construir regras certas e fáceis que, sendo observadas exatamente por quem quer que seja, tornem impossível tomar o falso por verdadeiro? Não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência. Assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresente tão claro e distintamente à nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Dividir cada problema que se estuda em tantas partes menores quantas for possível e necessário para melhor resolvê-lo. Uma vez que para a intuição é necessária simplicidade, que se alcança mediante a decomposição do complexo em partes elementares. Conduzir com ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de se conhecer, para elevar-se pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais complexos, supondo uma ordem também entre aqueles, nos quais uns não precedem naturalmente os outros, o conhecimento do particular para o universal. Estabelecer um controle, efetuado mediante a enumeração completa dos elementos analisados e a revisão das operações sintéticas. Em suma, para proceder com retidão em qualquer pesquisa, é preciso repetir o movimento de simplificação e rigorosa concatenação, típico do procedimento geométrico. Com o método, procuro-se não a evidência racional por meio da análise, da síntese e do controle. Para mim, o simples não é o universal da filosofia tradicional, assim como a intuição não é a abstração. A filosofia não é mais a ciência do ser, e sim a doutrina do conhecimento, a gnosiologia. Existem apenas 2 tipos de substâncias claramente distintas e irredutíveis, uma à outra: o res cogita, ser pensante, onde pensar e ser são a mesma coisa, e res existença, o mundo material do qual se pode
compreender ou conhecer algo, ainda que de forma limitada. Eu fui matando os meus heróis, aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra